Bom, pessoal, novamente boa noite a todos. A gente vai dar início à aula. Vamos fazer a subida vibratória. Muito bem, então, vamos lá, né? Então, vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos, então, nos desligando um pouquinho das coisas lá fora, vamos acalmando os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, vamos ficando mais tranquilos, mais serenos e vamos agradecendo desde já aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e vamos nos ligando com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, a princesa Isabel e os negros, a Samia e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilarion de Montemor. Saudamos também ao Chico, Eurípides Barçanufo, Emmanuel e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiro celeste, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando o cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mão do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos da sua luz, da sua paz, do seu amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, e uma boa aula a todos. Muito bem. Gente, antes de eu dar início, deixa eu falar um pouquinho com vocês. No dia 29 desse mês, agora de março, eu e o Alexandre, nós não vamos poder dar aula para vocês. Então, vocês vão ter uma janela nesse dia. E na próxima semana, nós teríamos uma aula livre. Eu vou aproveitar e eu vou juntar na próxima semana 2 aulas, tá? Para a gente poder repor essa aula que nós não vamos dar para vocês no dia 29.
Então, na semana que vem, vão ser 2 aulas em uma, e vocês vão ter 2 lições para fazer, ok? Então, eu vou estar passando agora para vocês a lição 44 e a lição 45 para estar fazendo na semana que vem. Então, vamos lá. Lição 44, página 56 do livrinho. Item 1. Ler diariamente a lição 120 e assim será da fonte viva. Está na página... Assim será a página 5 da apostila. Para quem tem a apostila pequena, na página 8. Assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, Lucas 12, 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas, se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistará o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Esse texto, na verdade, do Emmanuel aqui, mais ou menos, ele nos traz um texto, meio que uma complementação da aula anterior, dos lucros, certo? Ele está falando novamente sobre a parte material, a parte terrena aqui. E, na verdade, o que ele quer nos dizer através desses itens aqui do texto dele? Que nós estamos acostumados a ver a felicidade nas coisas terrenas, nas posses, na beleza, na juventude, na inteligência, certo? No poder, no status. Então, nós estamos acostumados a usufruir disso aqui. E pensarmos apenas no quê? No momento presente, naquilo que nós estamos desfrutando no momento. E nós não estamos pensando em nossa vida futura. E, na verdade, o que é importante? Nós temos um entendimento, certo? Que todas essas partes materiais, mesmo a parte da juventude, da beleza, isso é transitório. Nós podemos perder isso com o tempo. Nós podemos perder, na verdade, aqui mesmo, e nós sabemos que os bens também, a gente pode perdê-los aqui, quando a gente desencarnar. O que é importante nós temos em mente, temos a consciência disso tudo? Que
os bens, né, se nós conseguimos adquirir bens, seja eles através do nosso esforço, do nosso trabalho, ou seja, através de herança, enfim, aquilo que nós possuímos aqui, nós temos que ter a consciência, certo? Que ele venha acompanhado do quê? Dos valores do bem. E como que eu faria isso? Tudo aquilo que eu divido com o meu próximo, tudo aquilo que eu consigo fazer de doação, de divisão, de amparo e de auxílio, eu vou estar aumentando até mais esses bens para mim. Mas de que forma? Da forma moral, da forma de elevação, certo? Então, aquilo que a gente já havia falado antes. Aqui nesse plano, nós vemos isso. Nós vamos ver aqueles que possuem muito e aqueles que possuem pouco. E é necessário ter a riqueza, é necessário ter os recursos. Nós temos que saber lidar com tudo isso. E de que forma? Da forma moral, certo? Nós sabemos dividir, nós sabemos utilizar tudo aquilo que a gente possui, que nos é emprestado, para o bem, para o nosso bem, então, e principalmente para o bem do nosso próximo. Então, é mais um texto que ele vem falar sobre isso, para que a gente crie essa consciência. Por quê? Porque se a gente faz apenas de forma avarenta, de forma egoísta, ambiciosa, nós vamos estar criando para nós problemas, certo? Psicológicos aqui, como ele descreve, mas principalmente para o nosso espírito quando a gente desencarnar. Porque nós não vamos estar levando, né, nada, digamos, terreno, mas e muito menos a gente vai estar levando os nossos bens eternos. Então, é para a gente ter essa consciência, é mais um texto que ele traz a respeito disso, para a gente criar em nós esse discernimento, digamos, referente à parte material da parte espiritual. Tudo bem, pessoal? Certinho? Podemos continuar? Voltando aqui na lição, item 2. Destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração e comentar. 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Item A. O que significa ser senhor da própria alma? B. Por que é importante buscar a luz do conhecimento superior? C. Qual deve ser o perfil do nosso lar? D. Quais são os valores a cultivar se eu quiser ser rico por Deus? 4. Vivência da semana. Semana para vivenciar seus valores da alma em favor do próximo. Comentar o que vivenciou. 5. Afirmação. Sob a luz do Evangelho, cultive os valores da alma. Então vamos todos. Sob a luz do Evangelho, cultive os valores da alma. Sob a luz do Evangelho, cultive os valores da alma. Sob a luz do Evangelho, cultive os valores da alma. Tranquilo a lição? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos continuar. Agora nós vamos para a lição 45. Item 1. Ler diariamente a lição 72, contempla mais longe do Pai Nosso. Está na página 13 da apostila. Da apostila menor na 25. Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas 6,38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a fortes. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diário e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera,
Todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro da organização na qual te comprazes. Viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrará 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Bom, esse texto, certo? Essa primeira parte, né, que o Lucas expõe, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão, ele está falando, né, ele faz parte de uns textos que falam referente a julgamento, né? Então, tudo aquilo que eu dou, aquilo que eu faço, eu também recebo. E o Contemplas Mais Longe, ele nos deixa claro o quê? Que nós precisamos abrir a nossa visão, abrir a nossa mente, né? Se vocês perceberem aqui nas colocações, as 3 primeiras colocações, elas são limitadas naquilo do quê? Do que aquela pessoa, ela via, certo? Ela tinha o conhecimento ali, então aquilo era limitado apenas, certo? Que nem para o esquimó seria o continente de gelo. Para o selvagem, o paraíso dele, a caça abundante, né? E para o homem de religião sectária, que na verdade era religião intolerante, então, somente para ele teria o céu, digamos assim. E o que acontece com o sábio? O sábio, ele enxerga mais longe, né? O sábio, ele tem ele vai pela busca do conhecimento, certo? E através dessa busca desse conhecimento, mesmo ele não tendo ainda a visualização, digamos assim, a vivência, ele acredita naquilo, certo? E ele se expande para quê? Para que o seu entendimento, a sua visão, certo, seja muito além do que ele está vivenciando aqui. Então, ele está em busca disso. E é isso que nós precisamos fazer, o quê? Para as nossas vidas. Nós precisamos sair, certo, dessa linha que a gente segue e contemplar mais longe. E o que seria o contemplar mais longe? O além daqui, além da nossa existência terrena, certo? E o que ele nos deixa claro aqui também é o seguinte: se eu ficar sempre vivenciando a mesma coisa, é sempre aquilo que vai acontecer, certo? Então, eu preciso mudar as minhas perspectivas, mudar a minha maneira de pensar, começar a ver as coisas de forma mais positivas. Para quê? Para que eu consiga sair, digamos, às vezes, do meu desequilíbrio, ou, digamos, da minha tristeza, tudo para quê? Para que eu possa perceber que tem muita coisa além daquilo que eu estou transformando a minha vida, os meus pensamentos, certo? Então, eu preciso contemplar mais longe, eu preciso me dar essa oportunidade de sair daqui, digamos, às vezes até de um sofrimento, alguma coisa do tipo, para que eu possa começar a ter mais entendimento, mais conhecimento, aceitação. E aqui também inclui o quê nisso tudo, certo? Inclui a confiança, né? Ou até mesmo a fé, né? Porque às vezes são coisas que a gente ainda não vê, a gente ainda não tem, não é palpável, mas a gente começa a acreditar e começa a buscar por aquilo, certo? E do mesmo modo também que nós precisamos aqui, na última frase que ele fala, é referente à natureza, né? Então, nós também precisamos tratar a natureza da forma adequada para que a gente receba dela também todo o necessário, certo? Então, também ter essa visão, né, que a natureza é obra
viva de Deus, certo? Da mesma forma que eu a meço, ela também me medirá. Então, é a parte da conservação também que nós precisamos fazer. Gente, tranquilo também essa parte, esse outro texto? Muito bom, né? Então, vamos voltar aqui para o caderno. Quer dizer, para o livrinho. Item 2. Destacar o parágrafo que mais tocou seu coração e comentar. 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Como enxergo o mundo? B. Por que é importante refletir sobre os conteúdos que alimentam meus pensamentos? C. Como posso respirar o clima saudável da consciência tranquila? 4. Vivência da semana. Semana para verificar quais tipos de pensamentos alimentam no dia a dia. Comentar o que verificou. 5. Afirmação. Olhe o mundo com amor e sirva em favor do bem. Então, vamos todos? Olhe o mundo com amor e sirva em favor do bem. Olhe o mundo com amor e sirva em favor do bem. Olhe o mundo com amor e sirva em favor do bem. Muito bem. Gente, então essa semana eu não vou estar recolhendo o caderno. Aquele pessoal que já costuma levar para mim os cadernos, eu não vou pegar porque vocês vão ter as 2 lições para fazer, tá? Vocês vão precisar dos 2 cadernos. Aí na próxima semana eu vou estar combinando com aqueles que eu ainda não vi caderno, tá? Então, mas eu combino com vocês na próxima aula, ok? Então vamos lá, agora a gente vai passar a lição que vocês fizeram da aula 43. Então vamos lá, gente. Vamos passar a lição para a aula 43. Então a questão 1 foi ler diariamente a lição 56, lucros, caminho, verdade e vida. A questão 2, destacar o parágrafo que mais tocou seu coração e comentar. Então vamos lá. Eliana, você começa falando com a gente. Sim. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. O homem tem que ser bem instruído por ele mesmo a dar mais valor às coisas que dão alegria à alma e não ao ego. Ter uma vida menos egóica é um processo. Vamos aos poucos percebendo e sentindo que o que realmente vale a pena acumular. Já existem muitos adeptos do minimalismo, que é um estilo de vida que está dando muita satisfação e bem-estar a quem o pratica. Viver com o mínimo, com apenas o essencial para ter uma vida feliz, eliminando o que não é necessário, é algo que estou no processo. Muita coisa aprendi no decorrer da minha vida e percebo que o apego às coisas materiais só nos faz perder tempo na evolução. E também, não apenas o material, o apego em si a qualquer e de qualquer maneira não faz bem a ninguém. Muito bem. Muito bom, Eliana, realmente. Não é fácil, né? A gente, porque nós somos, digamos assim, a influência é muito grande. Porém, a gente percebe, assim, que as mudanças parece que elas vão acontecendo meio que, eu diria assim, um pouco mais natural. Antes, no passado, parece que a gente ficava, tinha mais, tudo depende também das fases que a gente passa, né? Conforme as fases, a gente vai percebendo, assim, que parece que a gente tem mais vontades, digamos, mais apego. E depois a gente começa aí parece que se libertando um pouco disso. Mas a gente ainda sofre muita influência, né, Eliane? Então, é um processo diário mesmo. Muito bem. Bom, vamos dar uma sequência. Wilson, você fala pra gente. Fiz sim. Destacar o parágrafo que mais tocou no seu coração e comentar. Eu escolhi a frase: que trouxeste?
me fez pensar muito e refletir. Será que estou agindo corretamente, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus? Aí devemos analisar. Não devemos nos esforçar para conquistar bens materiais, e sim o que faremos com eles. Eis a questão, né? Que daí remete lá que a Eliana também estava colocando. Né? É um bom caminho. Tá joia. Vamos lá. Yara, você fala pra gente. O meu foi por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço. A verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Às vezes nos preocupamos tanto com a questão material, querendo proporcionar conforto e bem-estar para a nossa família, que nos esquecemos ou acabamos deixando de lado as questões que mais importam. Esse texto me fez refletir sobre as ações e atitudes que realmente importam nessa vida. Podemos buscar conquistas materiais, porém não podemos nos esquecer do que realmente é essencial e também o importante olhar e dedicação ao próximo, olhar de amor e de caridade. Com certeza. Joia. Vamos lá agora então. Sueli, você fala pra gente. Está tão barulhenta, o meu apartamento fica no parquinho. Essas crianças de noite, Deus que me livre. Você não acredita, eles batem porta, saem, batem porta, entra, é uma luta. Eu escolhi essa. O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Onde realmente as pessoas estão feito loucas para comprar coisas e sofrem as consequências, só que não asseguram uma posição tranquila. Tudo está cada vez pior, mais sofrimento para ter e por ter. Luta para ter, daí tem só para pagar. Porque fica Eu vejo aqui, Renata, Paulo, tá aí, todo mês tem um caminhão que pega móveis que não quer mais. Eles despejam móveis lá. Eu falo, gente, onde vocês acham tanta coisa para jogar desse jeito? Põe tudo lá na rua. Daí, com facilidade, eles ganham de novo. Aí não toma cuidado, são relaxados, joga de novo. É uma coisa triste. Então, as pessoas, e quem compra, depois, né? Ai, tô atrasada, não consigo pagar a loja. Guarda o que tem, cuida. Eu falo, vocês jogam o que vocês têm? Depois vocês não têm dinheiro para pagar, fica comprando novo e não pode pagar. Toma cuidado com o que tem. Aqui é uma luta, eu falo. Mas não adianta. Então, esse é o sofrimento das pessoas. Todos temos aprendizados para fazer. Mas... Eu não fico comprando coisas. Eu gosto do que eu tenho. Meus móveis é tudo descombinado, porque se eu acho uma coisa bonita na rua, eu reformo, restauro e trago para minha casa, não cabe mais nada. Mas eu restauro, eu não tenho vontade de jogar fora e comprar. Mas aqui é demais. Tem sofá vermelho, no dia do catapagulho joga, de repente está com cinza. Aí vai, eles não têm amor. Se tiver que ir na loja comprar, vai. Depois fica sofrendo. E nós, na verdade, né, Sueli, aquilo que eu já havia falado, né, acho que foi na aula passada, a gente está numa sociedade capitalista que incentiva muito o consumismo. É sim. Então, infelizmente, é isso que eu falei para a Eliana, essa influenciação que a gente vive, certo? E acaba se perdendo mesmo. Então, até você conseguir criar uma consciência a respeito, né, do que é necessário, do que é supérfluo, se a gente for fazer uma análise, são muito poucos ainda, né? Então, a gente vai ver muito ainda isso, viu? Mas nós temos que fazer o que é para mim, às vezes não é para o outro, mas o que é verdade. O que eu tenho que fazer. É verdade. Eu acredito que as pessoas pecam ainda pelo prazer momentâneo, né? Sim. Aquele prazer instantâneo, não aquele prazer que vai levar para o resto da vida. De repente, hoje eu quero porque eu quero hoje. Então tá lá e adquire, né?
Amanhã aquela coisa já não faz mais, não dá o prazer que deu ontem. Ela vai em busca de outro. Né? E você É percebe bem com assim. isso, né, Leonie, que ela nunca vai estar satisfeita. Não, não tá. É, prazer momentâneo é isso, né? Não é isso que vai preencher a pessoa. Só que as Realmente. pessoas ainda não entendem isso. Né? Então, por isso que a gente vê muito isso acontecer. Que a gente busca aquilo que eu falei, as pessoas estão buscando a felicidade no material ali, certo? Ela acha que aquilo é que vai trazer o preenchimento do vazio, certo? Então, ainda não entenderam, não perceberam. Aí, a hora que você começa a ter um maior entendimento, que na verdade o seu vazio é o espiritual, não é o material, né? Então, aí as coisas começam a mudar. Verdade. Muito bem. Então vamos lá, dando sequência. André, você fala pra gente. Falo sim. Eu escolhi a frase, vou pegar aqui, examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Eu coloquei assim, lendo esse parágrafo, me vem um sentimento de agradecer, por ter a oportunidade de entender que a vida não se resume ao plano material, vai muito além do que vemos. E hoje eu busco desenvolver as minhas virtudes eternas, que me acompanharão no além-túmulo. Hoje eu entendo as questões do equilíbrio entre o material e o espiritual. Sou grato por isso. Muito bem. É isso que a gente estava falando. É o despertar de cada um, né? Muito bem. Então vamos lá, dando sequência. Rogério, conduta, você fala pra gente. O parágrafo que eu destaquei também foi igual ao do André. E, examinando, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores na alma, nem têm o selo de bens eternos. Acredito que os valores morais são os únicos bens impressos na alma que realmente têm algum valor no mundo espiritual. O quão generoso você foi em vida, a quantas pessoas em dificuldades que você prontamente amparou, isso sim tem mais valor do que amealhar fortunas em vida. Isso mesmo, Muito Rogério. bem, Rogério. Exato. Vamos lá, Tadeu. 2 minutos. Acho que dá tempo. Dá sim. Que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou para assegurar sua posição tranquila para si e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se que quase sempre as vitórias são derrotas fragosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o zelo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e se sente frio, prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que o amontoou na costa da terra. Bom, eu coloquei assim, que nós devemos verificar as nossas necessidades de bens materiais o suficiente para a manutenção e cuidar da parte espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos deixando um pouco a parte material de lado e se dedicando à parte espiritual. Eu creio que nós estamos no caminho correto. Acho. Continuar passando a questão 2. Eu acho que vai ficar Felícia, pode ligar o microfone para ele. Isso, obrigado. Obrigada. Então vamos dando sequência, né? A questão 2 ainda faltou alguns. Marilena, você fala para a gente. Falo sim.
Eu coloquei o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou para assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Vivemos numa busca desenfreada para adquirir bens, coisas materiais, sendo que daqui não levamos nada material, e sim o bem que praticamos, o amor e a caridade. Isso mesmo, André. Ok. Então vamos lá. Leoni, você fala pra gente. E depois, na sequência, a gente já chama o Rogério. Tá joia. Então vamos lá. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxestes? Chegará o dia em que Deus nos fará essa pergunta. Para ele pouco importa quanto trabalhamos para construir castelos, adquirir riquezas. Na verdade, o pouco que devemos ter é muito para Deus. Acredito que quanto mais coisas temos, mais se gasta, mais preocupação se tem e mais exige do nosso tempo. Coisas que deveríamos dividir com quem mais necessita. Isso mesmo. Também. Muito bem. E Rogério, então. Ela leu o meu pensamento. Sim. Mas então você só fala o que você escreveu no caderno. Não é. É alma gêmea, né? Então, já viu, né? Então, achei interessante, né? É assim, a gente faz a lição separadamente. Né? Eu escolhi a mesma frase, aí eu coloquei é o assim, seguinte, é uma de 20, todo né? Você sabe esse o tamanho, tempo né? sempre pensando, preciso ter isso, aquilo, mas mediante mediante esse Ele conhecimento falou 10. do Espiritismo, eu estou tendo a oportunidade assim, de conhecer que tudo o que ajuntarmos de bens materiais, nada é validado, e sim o que ajuntarmos no coração em ajudar os nossos irmãos. Ele falou que era melhor para ele, aí eu não entendi. É duas metadezinhas. Não, Jorge. mas eu falo... E agora, então, para fechar, a Mariela. Né? Isso. Pra ficar o puxador. Eu falei pra ele, de vez ele pular, ele fazer inteiro naquela... Não, ele Mari, quer tá colar. sem som, Mari. Ele quer colar. Não, era só isso aí. Ele passou uma medida... E agora? Agora tá com som. Oi? Eu falei que eu achei que eu ia ser esquecida. Minha internet tá uou hoje, por isso que acho que tá ruim meu celular. Bom, o meu é: e o que tens ajuntado, para quem será? Percebo que neste trecho faço uma reflexão da Mari que eu era com a Mari que sou. Hoje, mais tranquila em relação a bens materiais, ou trabalhava feito doido e deixando tudo que realmente importava passar. Hoje trabalho intensamente, mas com limites e encaixando, organizando melhor a minha vida para seguir no caminho de Deus e Jesus. Eu passei no áudio. Saio um pouco do não contexto passei? da lição e penso que hoje Vem pra mim ser de eu 10, ajuntei muitas coisas boas. de uma só, Sou né? uma pessoa melhor, sei o peso da palavra ser humilde e ser caridosa. Então, por que você não faz E sou uma- imensamente dois feliz conjuntos e ou um grata por conjunto tudo que só? tenho hoje. Hoje E aí acredito que o segura nosso pra lá. melhor patrimônio, e é o que eu Mas ele levarei, falou que quer colar. é o meu Eu falei assim, coração, mas vai porque colar, afinal ela- este não ela mente sendo, e Deus o conhece perfeitamente. Lisinho assim, né? Com a forma. Falou, não, cola, tranquilo. Poeta hoje? Mari, você fechou com chave de ouro. Poeta? É, com certeza. Legal, Mari. E eu acho que tem que cortar. Muito bem, gente. Faz sim cortar. Passamos todos, né? Então, tá, gente. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Então, vamos para a próxima questão. Seria a questão das meditações. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Item A, busco encontrar no íntimo os valores eternos. Bom, ele é meio sequência, né, 18 mil. Ele falou que o certo é 18 mil. do item anterior, mas vamos lá. Então faz assim, ó. O que você acha? Tadeu, você responde pra gente. Vou cortar os dois redondos lá. É a letra A. Isso. Busco encontrar no íntimo os valores eternos? Sim. Pois estamos aqui
é exatamente para aprender os valores eternos e aplicá-los. Curto? Curto e falando tudo. É. Tá bom, Tadeu. Então vamos lá. Ô Paulo. Vamos com a Eliana, vamos ver se... Busco encontrar no íntimo os valores eternos. Sim, converso, indago, procuro respostas dentro de mim o tempo todo. Fico feliz comigo mesmo quando percebo valores sendo aflorados em mim. E quando percebo algum deslize de pensamento ou atitude, logo passo a me corrigir. E agradeço por tê-lo percebido. E aos poucos vou tendo orgulho da pessoa que estou me tornando. Muito bom, Miguel. Com certeza. E os starts, né? A gente errar e perceber o erro. E aí retroceder e tá refazendo. Se precisar, de novo. E de novo. Eu me perdoo, sabe? Porque eu acho que eu estou no caminho. Sim. Senão a gente também não continua, a gente para no tempo, né? Quando a gente se cobra demais, a gente não tem o amor próprio, né? É, verdade. Você precisa, e nem você falou, eu me perdoo. Isso daí é muito importante. É. Aí me corrijo e procuro não fazer mais. Sim. É o caminho. Vamos lá. Alguém mais gostaria de falar? O item A tá colocando. Eu quero. Ô, Renata, o que é valores eternos? Eu não sei direito, não. Olha o que eu respondi, depois você explica. Ó. Estou sempre buscando valores eternos. Para mim, ainda é muito confuso. Não tenho muito para buscar, porque eu não sei direito o que é valores eternos. Como você não tem, Sueli? Eu não sei. Você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa generosa. Os valores eternos, na verdade, Sueli, está muito relacionado com as nossas virtudes, né, com a prática do bem, a nossa, digamos assim, elevação moral, né? É tudo o bem que eu faço pelo outro e por mim mesmo, né? Então, a partir do momento que eu perdoo, a partir do momento que eu pratico uma caridade, a partir do momento que eu tenho mais paciência, eu tenho mais... Então, tudo isso são coisas que eu estou fazendo que estão se formando nos valores eternos. O que Jesus veio nos ensinar? Atende aí, ô cabeça. Né? Então, tudo aquilo que está no Evangelho, né, de Jesus, ali, é uma forma da gente ir desenvolvendo, né, esses valores, assim, esses bens eternos. Que eu acho? Né? Porque é aquilo que Deus espera de nós, que nós nos tornamos, né, espíritos faz as duas bolachas perfeitos, né, evoluídos. Mas como que a gente consegue fazer isso? Quando a gente se trabalha, né, nós trabalhamos os nossos defeitos, como é que você cortou aquela lá? E ao mesmo tempo a gente faz a prática do bem ao próximo. Até que a gente consiga chegar. Porque assim, eu falei para ele assim, no primeiro mandamento, né, quando a gente vai amar incondicional. Então, Sueli, tudo assim. Pode falar. Deixa eu dar uns exemplos para você, né? Quando ele mandou a mensagem. Então, por exemplo, um defeito grande que ele já é chamado de um vício. Ele teria por exemplo, o vício da bebida. Então, isso é um problema. Ele passou então três modelos. A gente vai colocar um defeito muito grande. Aí eu fico com 10, dá para puxar aí fica bom. Outro defeito que não é virtude, o egoísmo. Aí, ó. Então, e aí qual o contrário do egoísmo? A generosidade, a caridade. Então essa é uma virtude. Então, quando a gente busca esses contrários do que é errado, do que é defeito, esses são virtudes. A avareza.
Porque eu fiquei pensando. A intolerância. Dá pra colar a São fórmica aqui, diferentes. essa parte aqui, ele falou que ele vai passar um E aí, corante. Aqui na frente dá pra colar outra faz assim, virtude, se a pessoa eu vou for- fazer a única diferença Então, é por que a do exemplo, Leandro o que você faz com a sua mãe. Vai muita tolerância. Aí tem uma fica muito virtude. mais bonito. Se você levar isso aqui pra ele já cortado, só pra ele E aí montar, você vai. Que nem para o pessoal que está com dificuldade. Duas portas e duas gavetas. Isso. ó, do Leandro, Esse é o desenho trabalho que ele do mandou. próximo ano. Isso, nós A do vamos Leandro no era próximo ano, a 130, gente dele é vai 120, estudar tá vendo? toda a parte da virtude, dos O que você acha de vícios, fazer dos igual defeitos. A igual partir do do Leandro? próximo Não, ano eu a fazer gente tem um igual, Não, manual, faz né? igual, eu levo amanhã Espírita, cedo pra ele. Igualzinho. Amanhã você cedo eu tá vou fazer assim, estudando deixa eu ir olhar lá, na receita então, federal. nós vamos ver cada um deles. Então, eu faço E pra ele. aí vai vir as rodas Se ele da falar vida, que não- tá, pessoal? não Pra fazer. gostou, Mas isso vai ser o próximo. Faz duas só. Só Tá duas? bom. Só duas. Eu coloquei aí Meu, são duas no metades, chat cada uma uma listinha só, das uma só, virtudes. faz Não sei uma, se apareceu para todo mundo. Eu vi. Testa aí, você me fala. Porque é Aí melhor você do leva que pra ele, colar. qualquer coisa na hora do almoço aí, eu Então, coloco senhoria, deu pra você deixo pronto. entender um Não, pouquinho? faz à noite. Eu falei que eu faço à Então noite. eu melhorei bastante, então. Isso, Eu com comprei certeza, mais você 5 tem dessa fresa aí. Porque antes Eu tô via pensando alguma em coisa buscar assim, eu já madeira ficava lá essa brava, agora eu semana. falo, ai não, deixa pra lá. Eu tenho 300 mais 100. Domingo minha mãe quase morreu. Eu devo ter uns 500 e algo dele. Nossa, Ela senhora. ficou Então, comigo, mas segura então. e eu fui dar que aí vai almoço dar pra 8 ela, tábuas. ela começou Eu tô só engasgar, mas não a comida. Uma saliva grossa e não parava mais, tive que chamar o SAMU e Vou internar. trazer. Ela estava com alguma marcateado. coisa parada de alimento no pulmão, porque Que o agora- idoso agora não tá abre e fecha mais na hora que precisa, de qualquer Agora jeito. O curso está entrando. E ela estava quase na que ela fase morreu, foi de tão difícil. abrir a empresa. Entendeu? Mas tá bem. Conversei lá com o cara, Por favor. aí ele vai aproveitar, eu fiquei esperando ele, que ele vai Obrigada. aproveitar e fazer uma cozinha Que assim, isso. tá? Que aí ele falou, não faço, porque eu não vou cobrar nada. Então, alguém mais? Aí eu peguei o Vocês papel estão monte. colocando? Mas eu tô no jeito lá pra ele, ele vai abrir o e-mail lá pra mim. Então Eu vamos lá. preciso Vamos dele. em sequência e entender Assim que ele agora. mandar pra mim, eu já Aí Vivencie se tiver os algum valores da curso alma para construir o ICPF, reino de do Deus dentro de ICPJ, mim. pega desse dinheiro aí, acho que é 200 conto. Tá. Rogério Eu vendi o Convita. motor no meu voo, mano. E a dó. Esqueci Quanto? os dois. 5 pau. Anunciei em 10 minutos. Sim, busco seguir os ensinamentos, Tá aplicando-os diariamente, desejando o meu próximo, Ele falou que seja ia ele vender por quem 5, for. eu falei, ó, certeza? Tudo como, Ele não, tudo quero como vender por prega 5, tá um enchendo o bom saco, não sei o costume. quê. Nossa, Eu acho então que ficou ali Uma coisa que ele gosta. é você vivenciar tá alguma privando coisa ele de uma coisa que ele gosta. boa. Eu falo pra você, Né? eu falei hoje. Você cara, desejar na hora que ao eu próximo, falei, você eu espero de coração, desejar você não tem amor, por dinheiro, exemplo, mas para eu sei um que parente, um irmão, um filho, que seja, é algo muito fácil. Mas você desejar o bem com uma pessoa que você não conhece ou que você não gosta, Eu ia ligar pra você é um na hora, desafio. porque nós tava sozinho. Aí mandou um cara desesperado a mensagem. Depois de 10 minutos o cara começou a mandar. Ô, Essa eu vou seria a buscar grande no seu evolução. filho, sou de né? Hortolândia. Eu falei, pô, mano, Devia ter ligado. o cara vai vir, eu vou tomar uma verdinha do cara, né? O cara chegou, eu não sei quem que é mais doente, né? Nós que ficou esperando ele sozinho, Kiara, eu se e for ele. pra gente, O cara que 8,5. chega sozinho com um bolo de 5 mil reais na mão. O cara, ele fez isso aqui, ó. Ele olhou o torno. Vivencie os valores Não, da alma vou para ficar. construir o Catou reino de bolo, Deus colocou na dentro de mesa, mim. conta aí. Acredito que estou em constante evolução. Ainda cometo muitos erros, porém muito menos do que antes. Você entra sozinho com E 5 vejo mil que reais esse é na um casa, dois processo caras. diário de vencer as próprias tendências Não, para a sim, mas eu construção falo, do cara, reino de de Deus Hortolândia, dentro não de Sabe mim. o torno A de reforma mangueira de íntima nos madeira? ajuda Tá nesse fazendo processo isso, de Ele melhoria deu pra mim, constante. Tá lá, você Deu? deu. Nossa, eu ele deu preciso uma mexer parte com isso urgente, cara. É isso, é bem lembrado. É um processo diário de você ver, Amanhã eu vou às viver 6 horas da manhã, vou dar mais uma limpada. e estar sempre Porque eu melhorando. quero fazer o quê? Não é um Vou processo fazer as 10 tábuas, eu já vou pegar com É uma luta diária, né? Aí a gente vai separando. Chegar à Pra ele noite, fazer a... postar a cabeça no travesseiro, depois que ele vai pensar cobrar pra como tomar foi conta seu da dia, o que você acertou, o que você errou, e tentar não fazer no outro, e por aí vai, né? Isso aí também é uma boa, É que assim, uma boa ideia. é que o curso chegou agora. Todo final de dia, né, CNPJ, na hora que para, né, para fazer a E oração o que ele falou? Ele da falou noite, assim, ó, sim, você tem é que uma grande viver ajuda 10, para a pessoa que faz. Faz a reflexão do dia, né? 90 dias tem que validar. Né? Aí 10 depois mil faz em oração, 90 pede dias. ajuda Tem que para fazer Deus 10 mil em 90 fortalecer. É, Pra para poder outro validar a Ser empresa. um pouco melhor.
Entendeu? Com certeza. Senão começar a anunciar, Sério, acho que vai sair bastante muito bom. palavra, né? Espero que já é estocando já. Não, Você viu os números que eu Mais coloquei? alguém gostaria de estar colocando esse item pra gente? Agora eu vou fazer o furo de fixação na parede. Ok. Vou ver se eu passo na Então biparca com vamos os paus avançando bonitos para aqui. fixação. Tá? Item C. Esforço-me para Quanto que eu vou desenvolver cobrar os do valores número aqui? Eu vou eternos, lá fazer. renovando-me sob a luz do 15 conto Evangelho. cada um, filho. Então, pensei nisso daí. Eu pensei Amanhã Eu vou eu com vou outro comprar o Rogério, óleo, tá? Rogério Prado. O óleo e fazer mais um tubinho daquele lá. Tá? Só que eu não vou fazer tão duro não, vou fazer mais molinho. Esforço-me para desenvolver. desenvolver. Sim, através do Evangelho no lar, isso está sendo muito útil. E está me mostrando como devo agir antes de Eu tomar pensei em dar uma um banho atitude. nela assim e tirar. Bem lembrado, o Evangelho no ar. Mas ele ajuda nessa parte. Muito. Se você tem dúvida, quem faz o Evangelho no lar, ele mostra para você. É só você perguntar antes de fazer. O negócio vem que vem babando. Fala, ó, tá aí só, o que você queria tá aí. É uma coisa impressionante, é uma coisa muito, sabe? Não tem palavra para falar, é uma coisa que Passando. Tipo ele sabe e tá ali do seu lado. Vocês têm alguma outra ideia? Eu mostrei pra ela. Se você pôr o parafuso rosca esquerda nele, soberbo rosca esquerda, que eu nem sei Da se gente existe. buscar aí essa reforma. Porque aí você aperta ele na madeira. Vamos fazer o Evangelho poder ser É o nosso manual de instrução na Terra, Ela né? concordou. Então, tá legal. É bem assim. Eu mandei pra Uma ela, pena eu que mandei não está no captação, YouTube, tá ele não vendo? está presente gravando É live, isso que eu vou mostrando fazer, só que pessoalmente. em vez de eu fazer tipo um furão, que nem É só pra importante mostrar pra ela que A gente consegue colocar fazer um isso para tampinho, uma incentivar tampinha. aqueles que não fazem ainda a começar Ah, a sim, sem dúvida. Ó, é Corta impressionante. umas, É sabe uma coisa, o sabe? de É 8 assim, milímetros? você pediu, você está Os com pigão dúvida, doido. na hora de fazer, e manda pra ela. o Você livro quer abre aquele assim, ó. parafusar, mete Aí, a os pigão resposta com tá aí. cola. Vem certinho. É uma coisa que Aí fica chique. é pra falar assim, ó, fazer isso aí sim. fica quietinho, Então faz um escuta par só. e Faz continua um lendo par e só. continua Faz uma só. botando fé. Eu falei pra ele, eu vou É isso fazer aí. uma Eu tô aqui pra do você seu ver lado. como é É que só você você acha. precisar. Ele tá Você lembra então que, tá preso, ó, ele tá você lá lembra preso. que ele juntou as duas Eu pus você no mundo e pra ela isso, ficou né? oval? Você não quer É, escutar, eu vou corrigir isso. fazer o quê? Não. Então, não bem tem assim. problema. Por quê? É 3 milímetros, Val. É uma coisa tão legal, né? Então faz A gente ela. falando esse tipo de coisa, parece que a gente é vai perder louco, né? um Mas milímetro. agora eu tô vivendo um outro mundo Então, do que eu 2 era. milímetros ele falou que não, Hoje não fica eu na não, visão. sabe, para com isso aí, não Se você tem, cortar entendeu? os Mas 3 assim, milímetros, calou minha boca, né? Falei aí assim, ó, vai juntar mais 1 milímetro. você levou Eu errei 50 porque, anos assim, para aprender, mas você vai não, aprender, eu você compensei vai errado, aprender muito porque o Leandro ainda. E mandou eu espero fazer aprender com muito, 130. voltar várias vezes e Eu aprender fui muito. 136 porque Porque a pra mim parede tá é sendo 6. muito legal. E ela corta no Eu meio, vejo pra ela não assim, ter perda. quanto à parte Só do que comparado a raio, eu não acho posso assim, fazer isso daí. é uma coisa Porque muito aí eu simples. mato aqui. Sim. Mas e é um aí abre simples assim, muito tá difícil bom? para mim. Se eu fazer. colocar só o 130, redondo, Esse processo 130, cortar com a parede de meio, reforma, tá bom. Não, mas faz assim. Agora não Que é me 3 recordo, milímetros. Eu perguntei pra galera, ele. colocou, é muito Quanto que a gente vai perder para cortar Uma no meio? coisa que eu aprendi também. Vai ficar seis, Lembra que cara. quando eu comecei a fazer aula, eu falei que eu não gostava de ler, né? Eu, a de 4 milímetros. Hoje já tô começando a gostar de ler, É presa, a entender mais, entendeu? Eu sei que precisa de ler para poder compreender melhor ainda, entendeu? Então eu estou me interessando muito e eu espero que toda Para levar segunda-feira, para você. assim, Ele vai fazer o funcionar evangelho, assim. e é uma coisa, é uma lição de casa muito legal. Fala assim, ó, porque a gente Bom, vai poder lascar aqui. Você corta aí, senão eu corto na máquina lá, não tem problema. Quem tem esse probleminha ali. Mas se eu fizer agora, se eu fizer esse 130, tudo se ele cortar. André, isso você pra fala cima, essa 2 pra milímetros, gente? Vai perder quase nada. Um É a C, né? Isso. Esforço-me para desenvolver os valores eternos, renovando-me sobre a luz do Evangelho. Sim, afinal, porque eu já estou separando. afinal de nada vale saber na teoria Eu vou ter e que não fazer o praticar. site, fazer tudo. Vou Sei fazer e o site, entendo vou que fazer muitos a- acontecimentos colocar do no meu lixo, cotidiano colocar são no- testes para que eu coloque em prática Vou aquilo seguir que já certinho o que internalizei. ele está falando lá, certinho. Depois eu vou estar separando uma das partes da trazer. Aquela de pastilha ficou. Joia, gente, alguém mais gostaria de estar colocando? Item C. Eu vou falar agora. Pode Renata, olha como eu não tinha entendido nada.
Vocês podem rir, não tem importância. Esforço-me para desenvolver os valores eternos, renovando-me sob a luz do Evangelho. Olha o que eu respondi. Esforço-me muito para isso. Não tenho muitos valores eternos. Seria lembranças gostosas? Quase não tenho nada. Vai ficar assim. Foi isso que eu tinha entendido. O que seria? Coisa do passado? Coisa da minha avó? Coisa, entendeu? Agora eu entendi, mas olha, eu tinha respondido isso aqui. Não tem problema. Mas foi até bom a Sueli colocar, quanto a essa parte da lição, você não tem que se preocupar em fazer ela certa, pesquisar. É importante fazer do coração o que você entende, porque mesmo não tem o certo e errado, tem o certo para cada um, para cada tempo. E às vezes, numa questão que a gente fica em dúvida, coloca e depois vem todo. Talvez a gente guarde muito mais do que tivesse tentado fazer. Então é importante isso aí, a colocação sua aí. Obrigada. Tá. Agora estou por dentro do assunto. Tá, Eliana, você queria falar? Eu vi que você foi desbloquear o microfone. Não, é que estavam ligando para mim, aí eu fui lá falar que eu estou em aula. Então tá bom. Tá, desculpa. Não, tá jóia. Então vamos dando sequência. A gente agora o entender, né? Torno-me rico para Deus, trabalhando pelo meu próprio bem e pelo bem dos que me cercam. Vamos lá, Wilson. Will, você está aí? Sim, tô sim. É que a minha internet também aqui hoje tá horrível, tá falhando. Qual que é para mim falar, né? É o item 3, item D. A questão 3, item D, desculpa. Vivência os valores da alma. Isso. Venci os para construir um reino de Deus dentro de mim. Tento, mas às vezes falho. E o lado obscuro se sobrepõe. Mas quando percebo, volto para o caminho certo. Sou um ser humano com muitos defeitos e um turbilhão de sentimentos, uns bons e outros ruins. Não, peraí, você falou pra gente o item B. Não, desculpa, é o item D. D de dado. Ah, tá. Torno-me rico para Deus, trabalhando pelo meu próprio bem e pelo bem dos que me cercam. Sim. Qual o pai que não quer o bem do seu próprio filho? Mas para fazermos o bem aos outros, precisamos primeiro estar bem. Sí, buenas noches. Yo quiero un catálogo. ¿Es posible? Muito bem, isso aí. Marielle, você fala pra gente. Falo sim. Sim, e que bom seria se todos entendessem que a riqueza mais pura é o nosso coração, nossas atitudes e virtudes. Que não existe riqueza mais magnífica do que a nossa vida e a nossa saúde. Sim. Usted tienes malhas de Peru? Lembrar da nossa saúde. Eu tenho o seu número. Luque, fornecedor, correto? Alguém mais gostaria de estar colocando o item D para a gente? Tá joia, então vamos lá. Eu quero. É curtinho. Pode falar. Nada de bens materiais, eu não tenho. Eu tenho um Fiestinha 96 que eu adoro e meu apartamento simples falta 2 anos para pagar. Gosto muito, é só o que eu tenho. Mas bem de amor pela família eu tenho muito e pelas pessoas que me cercam. Isso, nossa, é tudo para mim. Agora casa e coisa. Ainda deixei escrito no meu livrinho que eu não quero briga depois, que é para repartir para as 4. É horrível, né? Se tem um monte de coisa, os filhos se matam depois. Já tá no meu diarinho. Não briguem por porcaria. Vende, é só o que eu tenho, mas adoro. Para mim, tá lindo. Isso aí. Joia, isso aí. Muito bem.
Então vamos avançando aqui para a questão 4, para a afirmação. Desenvolvo valores da alma e reúno bens eternos. Obediente a Deus e fiel a Jesus. Denise, fala para a gente. Fala, e foi bem muito objetivo. Acredito que sim. Cada dia mais procuro seguir os mandamentos de Deus e de Jesus. Marilena, você também coloca para a gente. Sim. Desenvolvo valores da alma e reúno bens eternos, obedientes a Deus e fiel a Jesus. Procuro sempre praticar o bem, sempre com amor, com muito amor, seguindo sempre os caminhos e os ensinamentos de Jesus. Muito bem, gente. Então, finalizamos a lição de hoje. Agora nós vamos para a matéria da aula de hoje. Vai ser o estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais. Capítulo 5, Lei de Conservação. Então, hoje nós vamos falar da conservação. Vou ler a primeira parte. Instinto de conservação. Todo mundo achou? Posso ir? Eu tô perdida, Renata. Por favor, fala para mim. Ah, tá. Ó, Lei de Conservação é o capítulo 5, as questões 702 até 727. Bom, o meu é que é da livro 1. Achei. Achou? Achei. Obrigada. Então, vamos lá. Instintos de conservação. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é racional. Qual o objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de sua conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem disso se darem conta. Então, todos nós temos instinto de conservação, certo? Nós, seres humanos, animais, por quê? Porque nós precisamos viver, que é isso que Deus nos deu, a vida, e a gente precisa conservá-la. Por isso que a gente tem esse instinto. E ele praticamente ele é natural nosso, certo? Nós procuramos mesmo mantermos, né, a nossa conservação. Isso desde quando a gente nasce, né, até, digamos assim, na hora que a gente realmente tem que partir, tá? Mas faz parte aqui da nossa natureza. 130, que eu achei que era a parte menor. Meios de conservação. Estava com 130. Quem pode ler para mim os meios de conservação? 100, né? 100. 15 aqui, 15 aqui, 30 menos 130 é 100. Posso ler? Por favor. Aí ele fez um... Deus dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios. Sim, e se não os encontra é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não é
Ele gostou não o é desse jamais. que eles fizeram pra ele. Porque a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem, é que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã, e há razão para lastimar-se de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Em verdade, eu vô-lo disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo de que o homem pode desfrutar nesse mundo. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem, depois e o mais frequentemente a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Pode continuar? Sim. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então, lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu, e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sobre esse aspecto entre os povos mais avançados, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nosso país, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Certamente não.
mas o que se fez da medida do que se pôde fazer com a perseverança, se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Pode continuar. Você continua para mim? 2 minutos. Até 700. Vai cair? Pode abrir outro? Acho que é melhor, né? A gente abre outro então, Tadeu. Pessoal, então vamos abrir outro. Já volto. Ana, você pode ir até 710 para mim, por favor? Sim. Não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem, e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? É uma prova, frequentemente cruel, que deve suportar, e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos impeços. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Os que, em certas situações críticas, acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá o instinto de conservação? Já respondi, dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão em relação com sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros, e da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos. Ok. Bom, nessa questão aqui, Deus deu para a gente a vida, certo? E também o instinto de conservação. E, ao mesmo tempo, ele nos deu os meios de conservação. Então, nós percebemos que nós podemos tirar tudo do que precisamos da natureza, certo? E como ele deixa claro aqui, o solo seria a primeira instância, certo? De tudo o que vai nos suprir, das nossas necessidades. Se formos fazer uma análise, né, desde quando épocas remotas atrás e até hoje, certo? O homem sempre conseguiu tirar o seu sustento, certo? Da natureza, dos meios naturais. E mesmo com o aumento da população, certo? Veio junto também o progresso e as formas para que se aumentassem as produções também, toda essa parte necessária para nosso sustento, certo? Então, Deus nos deu os meios, porém, certo? Nós percebemos que ainda tem situações daqueles que acabam não tendo a condição ali de se conservar, né? De ter o seu alimento, né? A forma para poder estar, assim, sobreviver. Porém, isso porque acontece por causa dos desequilíbrios que o próprio homem causa. Tá? E algumas, digamos, as situações, elas são consideradas provas que a pessoa tem a necessidade de passar, certo? E o que ele nos deixa claro também é que a gente não pode tirar uma vida para nos alimentarmos. Então, uma situação extrema lá, de você estar
digamos assim, tirando uma vida humana ali para que você possa estar se alimentando. Isso também não pode, você tem que sofrer ali a privação até o final, tá? Porque isso seria considerado aos olhos de Deus como uma consequência muito grave, certo? De você, porque somente Deus pode fazer isso, pode tirar a vida, né? Então, esses meios assim, de conservação, ele nos deixa claro se nós tivéssemos mais equilíbrio, nós teríamos muito, digamos assim, até sobraria, né, os recursos para nós, mas infelizmente a gente ainda a gente passa por as dificuldades devido ao próprio ser humano que ainda não aprendeu a, digamos assim, a ter o próprio ser humano que ainda não aprendeu a dividir corretamente, certo? Então, por isso que ainda tem esses desequilíbrios, tem pessoas que passam fome e outras que ainda esbanjam, né? E acaba, enfim, tirando os meios ali da conservação para que eles sigam corretamente, né? Bom, gente, continuando aqui, os gozos dos bens terrestres. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler essa parte. Gozo dos bens terrestres. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para o provar pela tentação. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que o deve preservar dos excessos. Se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão o deve defender. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos. Chegais à saciedade e vos punis vós mesmos. Que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? Pobre natureza que é preciso lastimar e não invejar, porque ele está bem próximo da morte. É da morte física ou da morte moral que se aproxima de uma e de outra. O homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores seus excessos, mais dá à natureza animal império sobre sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo são punição à transgressão da lei de Deus. Bom, Deus nos deu aqui, né, o gozo dos bens terrestres. Ele até excita para que a gente, para que o homem tenha esse interesse nesses bens para o desenvolvimento e o progresso, certo? É uma forma também, como ele coloca aqui, né, de ser uma prova, e ao mesmo tempo, tudo que é excesso vai causar uma consequência, certo? Então, aqui ele nos deixa claro, referente a essa parte. Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sábio conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Sim, mas o homem é insaciável.
A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição, e ele criou para si necessidades que não são as necessidades reais. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que terão feito suportar. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem um mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização e seu proveito. Não têm da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Então, aqui, saber identificar o que é o necessário e o que é o supérfluo, certo? E a natureza, como eles falam, né, ela nos dá todo o necessário. E o supérfluo somos nós que criamos, certo? E através dos vícios e dos excessos. E, infelizmente, com isso, quem a gente acaba, na verdade, aqueles que acabam tendo os excessos, eles tiram, né, daqueles que não têm nem o necessário. Bom, vamos continuar aqui. Privações voluntárias, mortificações. Yara, você pode ler essa parte para mim? Posso sim. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Sim, pois sem energia e a saúde, o trabalho é impossível. O homem é censurável por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar se este não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais nem as vossas forças físicas. As privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrição. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sobre algum ponto de vista? Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarce. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. A abstenção de certos alimentos legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil, e para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Na nossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas energias e sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o que exige a sua organização.
A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? Sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? A que vem semelhante pergunta, perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que poderíeis sacudir o jugo da vossa matéria terrena. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam conforme os suportarmos, poderemos elevar-nos pelos que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem de outros. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os faquires, e alguns fanáticos de tantas seitas avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor dos seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a esse século. Ok, muito bem. Bom, então aqui ele deixa claro, né, quanto às privações, as mortificações, que elas só vão ser meritórias se for para fazer o bem, a caridade ao próximo. Porque tudo aquilo que a gente faz, digamos assim, né, egoisticamente, elas não vão ter mérito nenhum, certo? E a pergunta, né, resposta 727, ela nos deixa bem claro, né, que o que nós precisamos mesmo fazer, né, como ele diz aqui, fustigai o vosso espírito. Então, é todo esse trabalho interior que nós precisamos fazer. Tudo isso é muito mais meritório do que qualquer outra, digamos assim, forma que a gente busca ali, que nem eles falam, né, da mutilação do corpo, ou, digamos assim, de promessas, enfim. É quando a gente realmente consegue se trabalhar e consegue vencer, né, os nossos defeitos e nos melhorarmos como espírito. Então, isso vai ser muito mais meritório do que outros gestos, assim, que não tem significância, digamos assim, certo? Bom, aproveitando aqui, na própria matéria, certo? Que não está aqui no Livro dos Espíritos, nós estaríamos vendo também a parte das doenças e responsabilidade do homem consigo mesmo e alimentação. Pegando o gancho aqui da alimentação, porque aqui no próprio Livro dos Espíritos já nos fala, né, referente à parte dos alimentos, certo? Aqui no nosso instinto de conservação, nós precisamos nos alimentar, certo? Para que a gente possa sobreviver. E, como foi falado, a natureza já nos dá tudo o que é necessário, os nutrientes, para que nosso corpo possa
se manter. A alimentação, na verdade, é tudo, a gente pode comer de tudo, certo? Contanto que seja, né, útil para nós, né, para o nosso organismo, e nada que seja em excesso, certo? Então, a gente vai ver que a gula, ela é considerada um vício, tá? Então, é considerado um excesso alimentar, e também aquelas pessoas que se privam de várias coisas, digamos, alimentar também por crenças, né? Então, isso também não é certo. Porque o nosso corpo físico, né, ele necessita do alimento. Para quê? Para que a gente tenha as forças físicas para desempenhar os trabalhos e para que a gente possa nos manter no nosso dia a dia. Então, aqui, né, no nosso plano físico, a gente precisa, certo, desses alimentos que nós consumimos. Ele nos fala referente à carne, né, porque a gente escuta bastante, da necessidade de se cortar a carne vermelha, enfim. Na verdade, isso vai, com a depuração espiritual, digamos assim, né, que as pessoas elas acabam deixando, né, de se alimentar com essa parte da carne. Mas isso é de cada um, não é errado. Então, o próprio Livro dos Espíritos nos diz que nós temos essa necessidade. Aqueles que já conseguem, né, superar e se alimentar de outras formas, né, mas se não, não é errado a gente consumir, digamos assim, a carne, porque, como ele diz, a carne precisa também da carne, né? Enfim, nós aqui nesse plano a gente ainda precisa desse tipo de alimentação. Quando nós, como ele fala na última pergunta lá, que em outros planos não quer dizer que não haja alimentação, mas tudo vai depender do organismo, certo? Que o espírito, né, nos outros planos esteja, né, digamos assim, tenha. E ali ele vai se alimentar com aquilo que é necessário para o seu organismo, certo? E provavelmente não nos sustentam, mas a eles sustentam e eles não conseguem se alimentar dos nossos. É essa diferença que ele dá. E quando a gente vai falar referente à parte das doenças e a responsabilidade do homem consigo mesmo, o que acontece? Como nós estamos em um mundo ainda aqui de provas e expiações, nós temos doenças, né? Nosso corpo adoece, digamos assim, né? O corpo material nosso, ele acaba adoecendo. As doenças, elas podem ser geradas através de resgates, ou nós mesmos podemos, digamos assim, desenvolvemos doenças, certo? Através, né, dos nossos erros e defeitos, digamos assim, e também dos nossos excessos. Então, é muito importante a gente ter a ciência do quê? Que esse corpo que nós temos, né, que Deus nos deu, é algo que precisamos conservar. Então, nós temos, sim, que procurar os meios para mantermos ele saudável. Então, se a gente desenvolveu qualquer tipo de doença, nós temos a obrigação de procurar o quê? O tratamento, uma forma de trazer o nosso corpo novamente ao equilíbrio. Isso é um dever nosso, certo? Então, e também procurarmos formas, digamos assim, de não ficarmos doentes, né? Seria muito bom, né, se todos tivessem saúde plena, não é? Mas a gente sabe que nós não chegamos ainda nesse estágio, porém nós temos condições, certo, de termos mais harmonia e mais equilíbrio, através da alimentação, através, digamos, disso mesmo, do equilíbrio, né, e de cuidarmos, né, do nosso físico, do nosso mental e do nosso espiritual. Quando a gente cuida, né, dos três, a gente também ajuda muito essa nossa parte física, né, o nosso corpo material. Então, a conservação, na verdade, a gente vê que é um conjunto, certo? Para que a gente possa, né,
se manter, nós precisamos buscar por esse conjunto, certo? Para que a gente tenha, né, digamos, uma vida assim, um pouco melhor, uma passagem melhor aqui, digamos assim, por esse plano. Então, eu acredito que essa parte da conservação aqui, dos itens que eu tinha para colocar é isso, pessoal. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar, podem ficar à vontade. Ok? Você quiser alguma coisa? Então, Renata, eu até a hora que você estava chegando num assunto aqui, na última matéria, um negócio me perturbando aqui. Pergunta para ela, mas por que assim, uma coisa interessante, que a carne já era consumida desde os tempos das cavernas, né, do pessoal, né? Então, mas assim, agora veio explicando, porque não é proibido comer. Então agora é a orientação que tem que ser feita para evitar esse tipo de coisa, né? Assim, mas no tempo das cavernas, assim, não sei, umas coisas muito loucas que passou por minha cabeça agora. Eu não sei como formular essa pergunta, mas eles comiam carne, assim, dos animais, esse tipo de coisa, né? Não sei se isso daí já era, como ter uma consciência nisso nessa parte daquele tempo, né? Naquele tempo eles eram mais animalizados, digamos assim. Então, aí por isso que veio a limpeza, então, foi sumindo esse pessoal que tinha e falou, ó, peraí, esse pessoal aqui vai... Você entendeu? Assim, uma coisa assim, esses alunos estão sendo reprovados, estão comendo carne, não deve, então vamos limpar eles, vamos colocar gente mais evoluída, assim, sabe? Um pensamento muito louco veio na minha cabeça aqui, entendeu? Lembra quando nós estudamos as raças, né? Porque as raças, aquela parte que vai tendo, né? A extinção de determinadas raças e vai surgindo outro. Isso tudo com a evolução, com o progresso, né? Então, a humanidade, na verdade, ela precisou passar por isso. Sim. Né? Então, lá atrás, que nem você falou, era mais animalizado, eles comiam praticamente carne, né? Com o passar do tempo, isso foi realmente evoluindo. Até que, assim, as pessoas foram... Hoje, acredito que bem mais do que antigamente, né? As pessoas, assim, elas foram percebendo que você pode se suprir sem a necessidade, né, digamos assim, da carne. Você tem outras condições. Provavelmente, antigamente não se tinha, né? Como hoje não tem. Mas, assim, uma dúvida, né? Como sábado, acho que o Helder falou alguma coisa na cirurgia espiritual, que existe ainda esses planetas que é regressão, né? Que as pessoas ainda se alimentam de carne, esse tipo de coisa, é isso? Sim, porque há espíritos em toda a faixa de evolução, né? Sim, então vem a ver o que o Helder falou no sábado, né? E só complementando, sim, você precisa de seres mais evoluídos para desenvolver os seres menos evoluídos. Por exemplo, no nosso caso aqui, todos têm um mentor. O mentor é mais evoluído do que a gente. E o que eles estão fazendo? Ajudando a gente a fazer essa evolução, esse aprendizado, mudanças necessárias. A carne é um exemplo. Sim. Então, bom, apesar que eu falar pra você, assim, é uma coisa até interessante. Eu, assim, carne eu não ligo, sabe? Assim, não tá indo mais carne pra mim, entendeu? Assim, de boi, né? Carne vermelha. De frango ainda vai, mas assim, a carne vermelha pra mim eu não sinto mais gosto, não sei, é uma coisa muito, sabe, diferente, né? Mas legal, é interessante, né? São as evoluções. Então é a maneira do pessoal que gosta de carne aí, ó, gente, dá tempo ainda, hein? Para de comer carne, senão vai voltar pro outro mundo lá. E colocando, né, Rogério, mesmo porque eu e ela a gente vende isso. Quando a gente entrou na casa, a gente era adepto da carne vermelha. E isso foi mudando com o passar do tempo. É interessante. Agora, uma coisa cabe em toda a situação, que ela colocou, os excessos. Você pode comer carne vermelha, sim. Mas não precisa comer 20 quilos, né, um dia.
Então, isso também já é uma grande ajuda. Então, tem uma outra coisa interessante que eu vou comentar e que acontecia antes e eu falei, nossa, por que essa frescura? Mas tem uma religião que se não me engano, o pessoal da Core, antes de sacrificar o frango, eles fazem todo um preparativo, alguma coisa assim, eles fazem um ritual. Eu fui gravar isso aí, né? Eu falei, nossa, esses caras são loucos, que isso? Entendeu? Na minha consciência, quando era antes. Eles preparam tudo, eles têm o frango, os alimentos, tudo, e eles fazem um ritual para poder purificar essa carne para ser consumida. Entendeu? É o pessoal da Core, aqui que trata com o negócio de frango, esse tipo de coisa. Né? E quando eu fui ver isso aí, faz muito tempo, faz uns 15 anos atrás, eu vi e falei, nossa, mas para que fazer isso, meu Deus, sabe? Eu fiquei... então agora a gente vai vendo algumas coisas assim, não sei se isso é viável também ou não sei até que ponto seria isso, né? Eles fazerem esse tipo de ritual para você consumir o frango, consumir o alimento, até a verdura, esse tipo de coisa, eles fazem um ritual assim, agradecendo, purificando, esse tipo de coisa para ser consumido. Por isso que a Core, eles falam que esse frango é mais saudável, alguma coisa assim, não sei se vocês já viram esse tipo de coisa. O pessoal da Core é da Messiânica. Da Messiânica, né? Uhum. E eles fazem isso ainda, né? Não sei, deve fazer, porque na época que eu ia gravar lá, eles faziam isso. Vinha muita gente de fora, vinha bastante pessoas, e eles faziam todo esse contexto, tudo certinho. Então eu até falei, nossa, mas para que seria isso, né? Então a gente vivendo e aprendendo, né? Tem personalidade, que tratam também, né? De seres, né? De espíritos, né? Sabe que sim, então, a gente fala da carne, mas a parte vegetal também, né? A parte mineral, a gente está lidando com seres, né? Então, sim, acho que isso é importante. Eu não sei dizer para você, mas tem também, se eu não me engano, a carne que vai para o Oriente Médio também tem um procedimento que precisa ser feito quando faz o abatimento. Agora eu não sei tipo de uma purificação, né? Esse cuidado. Então não eles fazem todo esse preparatório aí para poder essa carne ser levada. Né? Sim, mas é interessante, né? As coisas vêm tudo à tona, né? As coisas aconteceu aquilo lá e hoje que eu estou assim, tendo a oportunidade de ter o conhecimento, né? Então é tudo um aprendizado na vida, né? Hoje em dia, sabe que hoje em dia está surgindo muita coisa que substitui carne, né? Tipo ora pro nobis, né? Que tem todas tem a proteína da carne e tem todos os outros vitaminas a mais que não existe na carne, provando que ora pro nobis é bem mais superior que a carne, entende? Então, está surgindo coisas que as pessoas estão entendendo espiritualmente, estão interiorizando essas coisas e, ao mesmo tempo, o universo está trazendo essas coisas para a gente, né? Esse conhecimento, né? Porque, na verdade, eu não como carne, não gosto de carne. Então, eu me sinto mal só de ver, assim. Eu sinto isso. Imagina, se não existisse algo que eu pudesse substituir, entendeu? Aí poderia ficar doente. Eu, graças a Deus, não fico doente. Mas porque existem outras coisas, né? Então está sendo mostrado isso. Tem outro lado, né? Outras coisas vindo, né? É porque o correto, se a gente for parar para pensar, né, Eliana, é que
é que a gente ainda está num mundo que necessita disso, mas era não matar, né? Não precisar matar o animal para consumir, certo? Então, e a gente, como você falou, poder tirar da parte da natureza todo o necessário, mas assim, da vegetação, né? E não da vida em si, a vida animal. Então, mas a gente ainda não chegou nesse processo. Pode ser que futuramente isso ocorra, né, com o planeta, mas no momento não. Mas como Por você exemplo, falou, vegetariano e vegano está tendo muita aumentou gente, muito. né? Aumentou muito. Realmente aumentou muito. Então, as pessoas que partiram, né, para essa, digamos assim, quiseram, né, esse hábito exatamente, e aumentou muito, e você percebe, sim, que as pessoas estão bem, né, com isso que elas adquiriram. E como você falou, o conhecimento aumentou bastante, certo? E digamos assim, o acesso ali a esses outros tipos de alimentos também, hoje é mais fácil, né? Tudo bem, algumas coisas ainda, devido a custos, né, não é acessível a todos, mas quanto a você ter isso no mercado, assim, nós temos em mais quantidades, assim, para suprir, né? Isso que é importante. É interessante que isso daí você pode pôr num vaso, né? Qualquer pessoa pode ter em casa. Pode plantar também. E essas algas também, né? Que estão falando muito desse superalimento, que é o chlorella, né? Que é um superalimento rico em vitaminas, proteínas, aminoácidos e tudo, né? Que traz um bem-estar para o organismo, assim, fabuloso. Então, está sendo desenvolvido e mostrado à população que existe outras coisas, né? Isso que é interessante. O universo está fazendo esse jeito de, né, de trazer para as pessoas, né, que pode ser consumir outras coisas. Sim, né? é o desenvolvimento, né, Ana? A gente percebe isso, que já é uma evolução. É uma evolução. Faz parte dessa evolução planetária. É verdade. Porque não somos só nós que evoluímos, nós humanos, né? Os espíritos também evoluem, eles estão no processo de evolução também, né? Então, também tem muita coisa sendo trazida aí para... Né? Exatamente. A gente vai cair. A gente vai abrir para poder depois fazer o encerramento, tá, pessoal? Por isso que nós vamos abrir outra. Então, daqui a pouco voltamos. Podemos encerrar a nossa aula de hoje? Vamos lá, fazer o encerramento. Então, muito bem. Então, vamos lá, vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos agradecendo por mais esse tempo precioso a nós concedido, por mais esses ensinamentos recebidos, e vamos então elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos doando um pouquinho do muito que recebemos em favor das equipes de vibrações, e vamos mentalizando Jesus e vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, vibrando pela paz em todas as regiões de conflito de nosso planeta, vibrando especialmente pela paz na região da Ucrânia. Vamos vibrar também por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibrando para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por este país, pelo nosso povo, pelos nossos dirigentes,
por toda essa espiritualidade de luz que tanto auxilia o nosso país. Vou mostrar para ele essa parte aqui, o que eu pensei em fazer. Vamos vibrar Bonito, né? pelos nossos Nossa, lares, tá castagem aqui, mas é que ele também lixasse. pelos lares dos nossos familiares, Parte de trás, e como por o eles material tá também. menor, eu fiz mais pega. Como ele falou que ele já E ia vamos passar o vibrar corante aqui, pelos lares só dos nossos parentes e Então, mas amigos. ele está querendo pôr a E fitinha por aqui. Será que é eles nesse? também. não, aqui ele falou que ia passar o corante, né? Era aqui que ele Vamos queria colocar a vibrar fita, ó. Ah, mas por ficou todos os lindo, hein? lares onde existam leitos de dor. Quebrou nada, 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 nada. E vamos Aí aqui eu vou vibrar falar pra ele se ele quer que eu por todos lixe. os Tá lares vendo, da ó? Esse terra. pedacinho aqui. Não, já podia lixar com bastante cuidado. Vibremos pela Não, vou mostrar assim fraternidade pra ele dos primeiro. discípulos de Se ele Jesus e falar, pela porque aí união se ele falar, não, fraternal, pode lixar aí, aí eu pelo grupo eu vou socorrista com calma, Fraternidade mas do ó, ficou Trevo, acabamento, ó. por nossa sede, Ficou. bendita Esse e bracinho abençoada, Sai, aqui é uma aqui em proteção. Rio Claro, na Avenida Sabor a Caminho, Não? número Agora 810. Você vai fazer todos? Já fiz. Vibremos também Tudo? por seus Da hora, dirigentes, o cara por seus trabalhadores, É que eu- Ele fala por que seus não é o vai ser um alunos material. Pode ir. e Você assistidos. percebeu que aquilo que eu fiz, ó, Vibremos pela pela pega, câmara de como o passes material dele é e pela menor, urna de eu vibrações. fiz Quanto mais que tá? pega. E por Quanto todos que os tá essa nomes bolinha do meio? contidos, Essa aqui recebam tá com esses 100, bálsamos de que era o que ele luz. queria. Isso. E essa de fora com 130. E agora vamos se vibrar você virar o por material, nós ele tá de novo. mesmos, abrindo os nossos corações em preces para que se cumpra em nós Vou os deixar, evangelhos deixa de essas Cristo, tags aqui. Pra mostrar pra e ele. seja a nossa nona Enquanto de tem- Eu mandei mensagem pra ele por agora, toda a ele pediu nossa pra mim fazer existência. mandar Pai um- nosso, Eu vou ver que agora, estais cara. nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso Como reino, não? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é de 3. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E saudemos também Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa ascensão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.